Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Hoje, 21 de outubro de 2025, terça-feira. Vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Nosso texto hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, tá certo? O contexto de Mateus, do capítulo 7, ele é o último capítulo do Sermão do Monte, que é os 5, 6 e 7 são o Sermão do Monte. Eu já disse a você que se o mundo se dirigisse só por esses três capítulos, seria já uma maravilha. Mas vamos aqui ao capítulo 7, que ele tem o seu contexto, tá certo? Do versículo 1 ao 5, ele vai, Mateus vai retratar sobre o juízo temerário, tá certo? Julgar os outros temerariamente. Do versículo, só o versículo 6, ele diz para não darmos as coisas santas aos cães. Do 7 ao 12, Jesus ele vai nos incitar, vai exigir que a gente ore, tá certo? O 13 e o 14, ele fala dos dois caminhos, tá certo? Só tem dois, amado. Amém? Não tem mais de dois, não. Do 15 ao 23, ele vai falar dos falsos profetas, que é o nosso assunto hoje, tá bom? Do 24 ao 27, ele fala dos dois fundamentos, tá certo? Que é a rocha e a areia, tá? Jesus é a rocha, tá? Então, do 28 ao 29 é o final do sermão. Ele vai dizer que quando Jesus disse isso, as pessoas ficaram maravilhadas. Amém? Portanto, dentro desse contexto, eu quero levantar aqui algumas considerações naquilo que o versículo 23, 22 e 23 nos afirma. O versículo 22 ele vai começar dizendo: Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? Bem claro, a Bíblia vai ensinar isso claramente, já falei sobre isso. É o dia do juízo final, julgamento final. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, está escrito. Quem não tiver o nome no livro da vida, escrito no livro da vida, já era. Tá certo? Então, muitos me dirão naquele dia. Isso é o dia do juízo final. E o versículo vai continuar dizendo assim: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, expulsado o demônio em teu nome e feito milagres em teu nome? Olha, é muito interessante ter cuidado, buscar compreender a verdade de Deus, porque aqui algumas características do falso profeta. Chama Jesus de Senhor, profetiza em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, faz, não é pouco milagre não, certo? Faz muitos milagres em nome de Jesus. Entretanto, são falsos. Rapaz, que mistério é esse? Que negócio é esse? Expulsa demônio, faz milagre e chama Jesus de Senhor, profetiza, entretanto é falso. É, é o que Cristo está nos afirmando. Portanto, amado, assim, eu quero que você pense sobre isso, que existem os falsos profetas, mas o pior de tudo isso é que eles falam em nome de Jesus. Por isso, eu vou fazer uma recomendação. Duas. Primeira, quando ouvir um falso profeta, alguém falando, pegue a sua Bíblia. Fique com a Bíblia na mão. Eu estou aqui em Mateus 7, versículo 22 e 23. Pegue sua Bíblia. Verifique. E, além disso, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus. Porque o falso demônio fala em nome, o falso profeta é um demônio mesmo. O falso profeta fala em nome de Jesus, chama Jesus de Senhor. O falso profeta, ele profetiza. O falso profeta, ele expulsa demônio. O falso profeta, ele faz muitos milagres. Mas é falso. Amém? Aí o versículo 23 vai passar a dizer assim: Então lhes direi explicitamente, olha, as coisas de Cristo, elas não serão encobertas para sempre. Hoje nós olhamos assim, bicho, quem é falso? Não faça isso para não julgar ninguém, mas examine as escrituras, tá certo?
Mas essas características de expulsar, profetizar, fazer milagre, chamar Jesus de Senhor, é o Senhor e tal, isso não caracteriza um cristão. Amém? Isso não são características para dizer que é um cristão verdadeiro. A esses que não são verdadeiros, Jesus vai lhes dizer explicitamente. Essa expressão ela vai definir, assim, que todas as coisas que ainda hoje são encobertas, você olha assim, você não sabe, mas esse cara aí está falando em nome de Deus, fazendo um bocado de coisa. Às vezes você pensa que é de Deus mesmo, não é, mas vai ter um dia que Jesus vai dizer assim, olha, o que tu fez? Tu fez por ganância, tu fez por religião, tu fez por conveniência, tu fez porque alguém te pagou. Balaão era um profeta que gostava muito de dinheiro. E como tem Balaão nos dias de hoje, não caberia num livro. Amor ao sertão, sou do sertão mesmo, brasileiro, nordestino, cearense. Mas, amado, Jesus vai dizer, então lhes direi explicitamente. Jesus vai dizer claramente, olha, vocês fizeram isso aí, mas não estava sobre a minha ordem, não. Foi vocês que fizeram mesmo. Ele vai dizer assim, nunca vos conheci. E agora? Deus é onisciente e vai dizer, nunca vos conheci. Eu estou chamando a atenção para a onisciência de Deus para você entender isso, que aqui Deus não está falando de sua onisciência. Claro que Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, tem ciência de todas as coisas. Mas quando ele diz, nunca vos conheci, ele está dizendo, eu não conheci vocês como profeta. Vocês são falsos. É isso que Cristo está dizendo. Olha, gente, naquele dia, glória a Deus, vai ter muita gente assim, mas eu fiz milagre. Lago de fogo. Eu expulsei demônio, lago de fogo. Eu profetizei, lago de fogo. Sabe por quê, querido? Porque não confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Olha, eu não sou julgador nem juiz de ninguém, mas assim, quando Constantino disse que se converteu, ele na realidade era um político, por isso cuidado com o Lula, tá certo? Ele fez um aconchambramento, né? Um jeito lá de juntar tudo. Disse, vocês podem adorar aí todo mundo, tá tudo certo e tal, show de bola. Sempre ele queria se manter no poder. Claro que aquilo melhorou um pouco para os cristãos, mas na realidade ele não se converteu, não. Ele estava fazendo por conveniência. Então presta atenção, cristão, tu que é crente, tu que tem uma igreja aí. Aquele pastor que foi lá orar pelo Lula, se chegar aqui a ti, meu irmão, vai ler a Bíblia, rapaz, presta atenção. A Janja visitando a igreja evangélica, isso é por conveniência, querido, por interesse. O chinesinho foi na China ou foi na Coreia, Jesus? É um dos dois aí. Quando ele chegou, ele chamou os pastores mais líderes e falou: rapaz, querem implantar um negócio aí, comunismo, show de bola, pá, 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 pá. Quando ele conseguiu estabelecer o que ele queria, sola nos pastores. Matou alguns, prendeu outros, expulsou. Sola aqui no Ceará é apanhada. Então, querido, não, olha, nunca vos conheci, ou seja, eu não reconheci vocês, vocês nunca foram profeta, vocês nunca realmente estavam curando porque criam em mim, vocês nunca estavam profetizando porque criam em mim. Amém? E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim. Aqui está bem claro e caracterizado que essa, essa condenação é eterna. Apartai-vos de mim. Olha, gente, até lá, até o final, que vai ter um fim. Jesus vem e tal, vai ter um fim. Já expliquei isso em outros vídeos, tá certo? Vai ter aí. E o principal dos falsos profetas vai se levantar, o anticristo e tal. Tudo isso vai acontecer. Mas assim, hoje já, apartai-vos de mim. Então, isso aqui, essa característica, ela é a condenação. Note que Jesus aqui diz assim: apartai-vos de mim. No último dia, você não vai ter chance. O dia de se converter é hoje. Note que Jesus não diz mais assim, arrependei-vos não. Ele diz, apartai-vos. Vocês apartem-se de mim. Não fale mais nem no meu nome. Jesus, você pensa que ele é brincadeira? Ele é rei. E rei é coisa séria. Um rei sério, né? Como Jesus, rei dos reis. Amém, querido? Então apartai-vos de mim.
E ele vai dizer: os que praticais a iniquidade. Olha, para Cristo, fazer milagres, expulsar demônio, profetizar, não caracteriza ser um filho de Deus, não. Você pode usar o nome de Jesus que tem poder. Até na macumba, aí, às vezes, quando eles vão abrir uma sessão, ele tem que perguntar para o demônio quem é que tem todo o poder. Aí, é Deus. Ninguém é Deus, né? Que é lá de cima, é o superior mesmo, é Deus. Para poder o Espírito incorporar, porque ele é soberano. Então, os que praticar a iniquidade, nesse sentido aqui, a iniquidade ela está atrelada exclusivamente nesse sentido de ser reconhecido por Cristo como um profeta verdadeiro, como que cura verdadeiramente em nome de Jesus, como que fala em nome de Jesus. Aqui a iniquidade está atrelada a não confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Amém, querido? A Bíblia está de ponta a ponta. Quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não será condenado e tal. Então, a característica principal de um falso profeta é você perguntar se ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Ele vai lhe contar muita história, vai lhe fazer muita filosofia, vai falar, mas pai, os espíritos, tem muito espírito por aí de demônio, tá bom? Mas ele não vai dizer assim, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, eu creio. Não vai, não diz. Isso é uma facilidade para se identificar um falso profeta. E vai ter o dia mesmo, porque o joio e o trigo estão no meio, estão juntos. Ai, meu Deus. É o joio intrigado e o trigo enjoiado, né? Jesus tem misericórdia de mim, porque eu creio em ti plena, total e absolutamente, e a tua palavra me garante essa verdade, tá certo? Olha, irmão, o falso profeta, ele é iníquo porque ele sabe que é falso, mas ele não crê em Cristo. Ele cura em nome de Jesus, mas ele não crê em Cristo, tá certo? Ele é falso. Usa o nome de Jesus sem confessá-lo. Usa o nome de Jesus sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Deixa eu citar aqui para você só Mateus 10, 32, 33. Eu não vou ler o texto todo, vou só citar. Esse texto, ele diz lá, Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. É Jesus Cristo quem afirma essa palavra. E no 23 de Mateus 10, no 33 de Mateus 10, ele vai dizer: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Amém, querida? Então tenha cuidado, preste atenção, creia em Cristo. Cristo morreu para nos salvar. Fazer milagre é bônus, amado. Amém? Deus te abençoe, que você possa crer em Cristo, que você não seja enganado, porque os falsos profetas, normalmente eles são religiosos, normalmente eles são muito espiritualizados, né? Tem uma palavra assim, espiritualizada. Então tem umas coisas aí, mas é engano, é engodo, é mentira. Profetiza, cura, fala em nome de Jesus, faz milagres grandiosos, entretanto não pertence a Jesus, não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é o próprio Cristo que nos ensina. Deus te abençoe e que você possa crer em Cristo de verdade. Não se deixe levar, não. O socialismo marxista é contra a Bíblia, é contra cristão. Já matou muitos crentes no mundo e continua matando na Nigéria esse ano. Só na Nigéria até agora foi mais de 750 mil. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o Brasil. E que o Espírito de Deus possa te revelar a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Amém?